Olá, tudo bem? Hoje começa uma série sobre o livro de Romanos. E hoje o tema do vídeo é não lute, se alimente. Sabe, lutar contra o pecado é a mesma coisa que você pegar uma barra de chocolate, colocar em cima da mesa, olhar para o menino e falar não come e sair. Ele vai ficar rodando a mesa e vai ser tentado pela barra de chocolate até uma hora que ele pega e come. E o segredo é você não lutar contra o pecado, mas sim se alimentar da Bíblia, se alimentar de Deus, ser cheio de Deus. E o livro de Romanos, ele começa primeiro com Paulo fazendo uma apresentação, que nós somos chamados à obediência da fé. E ele vai falar que não se vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação naquele que crê. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a salvação, ela não é por meritocracia. Eu não sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou salvo simplesmente porque eu creio na pessoa de Jesus Cristo. E no versículo 16 ele vai falar que não se vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu não vou falar muito sobre a salvação. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando sobre as doutrinas básicas da salvação. Mas eu quero focar aqui no versículo 21, que fala: sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem adoraram, nem mesmo agradeceram ele. Então, a Bíblia fala que o homem em si, ele conheceu a Deus, mas não quis admitir, não quis adorar a Deus, nem agradecer por tudo aquilo que Deus já fez na vida dele. E qual foi o resultado disso? Começa no versículo 24. Deus entregou a toda espécie de pecados sexuais, que fizeram tudo de acordo com o seu desejo pecaminoso. Aí no versículo 26 também fala: por essa razão pela qual Deus entregou as paixões pecaminosas. E no versículo 28 também. Então, por causa que as pessoas não quis adorar a Deus, não quis agradecer por tudo aquilo que Deus fez, Deus entregou eles a toda sorte de pecados. E aqui no versículo 28 vai falar: quando eles abandonaram a Deus, nem mesmo reconheceram, Deus deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas podiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, briga, mentira, e fala mal um dos outros, e por aí vai. Então, o mundo decadente que nós estamos vivenciando hoje, cheio de corrupção, briga, homicídio, pai matando filho, filho matando pai, tudo isso é resultado que as pessoas não quis saber de Deus, porque a verdade é, se o povo reconhecer Deus e voltar para Deus, a história do Brasil e do mundo vai ser mudada. Porque se o povo se arrepender, se humilhar de seus pecados, Deus irá mudar a história do mundo, não só do Brasil. Mas por causa que as pessoas não quis saber de Deus, Deus entregou elas a toda sorte de pecado. Então a culpa hoje das igrejas do mundo que nós estamos vivenciando é justamente que as pessoas não quis saber de Deus. As pessoas até que reconhecem Deus, mas não quer saber nada dele. Até um ateu que diz que não acredita em Deus, ele sabe quem é Deus. Por mais que ele não acredite, ele sabe. E aqui fala, aqui no versículo 21 fala: eles não queriam saber de Deus, não admitiram, nem adoraram, nem mesmo agradecer. O resultado foi que suas mentes ficaram incessadas e ficaram confusas em trevas. Então todo o problema está relacionado às pessoas não quiser saber de Deus. Então hoje nós temos dois extremos. Hoje nós temos as pessoas do mundo que não querem saber de Deus, por isso vivem inveja, ódio, todos os pecados lá. E hoje nós temos outro extremo, que é as pessoas que tentam lutar contra o pecado. Então, o que nós não podemos fazer é nem desprezar a Deus e nem tentar lutar contra os pecados. Que o certo é voltar ao caminho, é voltar
a palavra de Deus, é se alimentar de Deus. Automaticamente, quando nós temos Deus dentro do coração, nós vamos passar a produzir frutos do Espírito. Então, tanto a atitude de desprezar a Deus e procurar as coisas do mundo, você está adorando ao mundo, quando a parte de você tentar lutar contra os seus pecados, você está tirando a justiça de Cristo. Então, o certo é se alimentar, porque quando nós se alimentamos de Deus, nós produzimos frutos bons, agradáveis, fruto do Espírito. E quando nós alimentamos de Deus, a nossa fé cresce. Quando nossa fé cresce, acontece lá no versículo 16, a parte final. Porque o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Então, quando nós alimentamos a nossa fé, nós passamos a crer, a confiar mais em Deus. Automaticamente a justiça de Deus é imputado, nós somos salvos, nós não vamos ter aquele desejo de mentira, de ódio, de maldade, porque Cristo vai estar habitando dentro de nós. Dentro de nós. Então o segredo não é lutar contra o pecado, mas sim cada vez mais se humilhar diante